A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esta página, a este culto online da Primeira Igreja Batista de Aracaju. Como é bom estarmos aqui reunidos, juntos para adorar ao Senhor, ainda que você esteja aí no seu dispositivo, seja no computador, celular, mas que bom que nós estamos juntos. Hoje, 19 de julho, domingo de manhã, e nós vamos glorificar o nome do Senhor juntos. Antes mesmo da oração, deixe-me já te dar uma sugestão de você compartilhar este link para seus amigos, seus vizinhos, aquelas pessoas que talvez você convidaria para estar na igreja. Você pode compartilhar para que elas possam também participar desta programação de adoração ao Senhor. Por gentileza, me acompanhe nesta palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença, em nome de Jesus, e Te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Em nome de Jesus, ó Pai, receba nosso louvor, adoração, os cânticos, a nossa palavra de oração. Ó Deus, inclina os Teus ouvidos para nós, nesta manhã, e que o Senhor possa ser adorado, possa haver em nós verdadeiros adoradores, Te adorando, Te exaltando em espírito e em verdade. Nos abençoa, Senhor, com a Tua presença. Esse é o desejo do nosso coração. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém, graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus neste momento. Você pode me acompanhar aí na sua tela. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 3, diz assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas,
pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Graças a Deus pela sua palavra. E neste momento de comunicações, nós iniciamos informando o falecimento do Cosme. Ele é filho de Joana Celestino e a sua esposa Eliane Maria e suas filhas Tatiane e Maria Eduarda. Que o Senhor conforte os corações destes amigos e familiares do Cosme e a sua mãe João Celestino e família. Pedimos que o Senhor possa confortar e abençoar esta família neste tempo de dor. Os dízimos e as ofertas podem ser entregues via transferência bancária e as informações estão aqui na sua tela. Você pode fazer a transferência online ou ir até a sua agência e louvamos ao Senhor pelos dizimistas da nossa igreja. Graças a Deus, porque Deus tem sustentado este ministério. Que Deus possa recompensá-los para o louvor da sua glória. Na quinta-feira nós temos a Escola Bíblica Online da Juventude, a partir das 20 horas. O link também está aparecendo aqui na sua tela e você pode também acessar e participar conosco. Às quintas-feiras, a classe Barnabé, a classe da Juventude, estamos finalizando o livro de 1 aos Coríntios. E também, logo depois deste culto, você pode também acessar o link de páginas da PIBA, a página de links da PIBA, e lá você vai ter o link também para este culto, para a Escola Bíblica Dominical desta manhã. Quero lembrá-los também que aos sábados nós iniciamos um encontro com a juventude chamado Lan House, Lan de ovelha e House, porque nós estamos todos em casa. É o encontro online das ovelhas. Nós estamos juntos numa sala do Zoom, onde a gente se encontra para orar. Estamos fazendo um estudo sobre um panorama do livro de Mateus e durante a semana nós lemos o livro de Mateus que a gente discutiu e aí na próxima semana faremos isso com o Evangelho de João. Então participe, fique atento também na página de links da PIBA. E neste momento nós estamos em plena campanha de missões estaduais e assistiremos o momento missionário. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Esta palavra de Atos 20 e 24 fala muito ao nosso coração. Há alguns anos fomos enviados ao campo missionário e fomos desafiados a largar tudo, deixarmos tudo e morarmos no primeiro projeto onde nós iniciamos um trabalho missionário. Alguns anos depois fomos enviados aqui para Sergipe e nós estamos há um pouco mais de 2 anos em São Miguel do Aleixo, no Agreste, Rota do Sertão aqui do interior de Sergipe. Eu sou o missionário Sérgio e essa é a missionária Márcia. Uma alegria muito grande poder nos dirigir aos irmãos em mais uma campanha de missões estaduais. A nossa palavra aqui é de desafio. Nós fomos desafiados ao campo missionário e temos uma palavra a dizer sobre isso. Vale a pena investir em missões. Amém. É muito importante o apoio dos irmãos. Então nós pedimos a vocês que continuem orando, contribuindo, venha visitar os campos. Vale a pena investir em missões. Nós ensinamos as nossas crianças, por exemplo, sobre o amor de Jesus e compartilhar o amor de Jesus a outras pessoas. E em meio a tantos testemunhos no nosso culto de missões,
do nosso Ministério Infantil, nós tivemos ali a experiência de ver uma menina de 9 anos dizer assim: tia, eu também quero ser uma missionária, eu também quero levar o amor de Jesus a outras pessoas. É muito gratificante, irmãos, a gente vê a nossa resposta, né, de oração e a resposta do nosso trabalho missionário aqui no campo. Então, nós pedimos a vocês que continuem nos auxiliando. É muito importante para nós que vocês também venham nos visitar. Venha estar conosco, fazer parte desta obra aqui no sertão de Sergipe. Amém? Amém. Então, a palavra de desafio é essa. Nós não perdemos tudo quando deixamos a nossa vida secular, digamos assim, para irmos ao campo. Nós ganhamos tudo, porque como o apóstolo Paulo nos desafia, esse desafio para a igreja, vale a pena, não é, servir em missões, considerando a nossa própria vida de valor algum para nós mesmos. Se tão somente nós pudermos terminar e completar a corrida do ministério que o Senhor Jesus nos confiou, de testemunhar esse evangelho, o evangelho da graça de Deus. Entre os avanços da obra missionária do Senhor, aqui no sertão, nós recebemos uma bênção, estamos muito animados, porque nós avançamos para mais uma cidade. Nós recebemos o desafio e aceitamos de trabalharmos ali na cidade de Aparecida. Agora, Aparecida é uma congregação, uma extensão do nosso trabalho missionário aqui na Rota do Sertão. Então, ore por essa cidade de Aparecida. Eu dou minha vida por missões. E você, faça a sua parte e que Jesus te abençoe. Usa-me, Senhor. Quero proclamar que és Salvador, que transforma. Deus Supremo és, soberano em glória, És incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável maravilhoso em tua formosura, és incomparável maravilhoso em tua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor,
Atenção, pais, chamem as crianças e vamos todos juntos assistir o momento infantil. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trouxe para mostrar para vocês a ovelhina. Essa aqui é de pelúcia, mas as ovelhas, elas têm uma característica peculiar. As ovelhas, elas são muito bobas, sabe? Os perus são bobos, mas elas são mais bobinhas ainda. Vocês sabiam que as ovelhas, elas não conseguem sentir o cheiro direito igual os outros animais? Verdade, ela não consegue sair farejando e encontrar água no riacho mais perto. Elas não conseguem. Elas não conseguem se proteger de uma tempestade. Se começar a chover, elas não sabem procurar um abrigo. As ovelhas, se chegar um animal feroz para pegá-las, para devorar, ela simplesmente vai ficar parada e esperando ser devorada. Muito triste, né? E outra coisa, se a ovelha cai e fica de perninha para cima, ela não vai conseguir levantar. A não ser que venha um pastor e faça o salvamento, levante ela de volta e coloque ela para caminhar de novo. Então, as ovelhas precisam muito de um pastor. Se não fossem os pastores, elas estavam sempre em perigo. Sabe? Assim como as ovelhas, nós somos considerados como ovelhas também. Nós precisamos de um pastor. Aqui no Salmo 23, o salmista Davi falou assim: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça, por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Assim como as ovelhas precisam de um pastor, nós também precisamos. Nós precisamos porque sem um pastor nós não conseguimos andar sozinhos. Nós estamos sempre em perigo, sabe, crianças? Eu imagino que vocês estão em casa há muito tempo, não é? 3 meses mais ou menos, ou mais, em casa. E aí, eu tenho pensado, quem tem sido o seu pastor? Será que você tem encontrado o alimento aqui na Palavra de Deus? Será que aqui tem sido o seu pasto verdejante? Será? Será que quando você está aflito, preocupado, você tem conversado com Jesus? A Bíblia diz em João 10:27 que Jesus é o nosso bom pastor. Jesus deu a vida por mim e deu a vida por você. É verdade. Então, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E nós precisamos estar cada vez mais próximo desse nosso pastor, porque sem ele nós corremos grandes perigos. As crianças em casa estão sujeitas a muitos perigos. Ninguém pense que porque não está na rua, não está sofrendo perigo. Os perigos estão em casa, na TV, na internet, quando os pais não estão olhando. Você sabe do que eu estou falando. Olha, se você está passando por algum perigo, converse com Deus, fale para Ele, fale das suas necessidades e, se preciso for, converse com um adulto, converse com seu pai, converse com sua mãe, com a sua avó, peça ajuda, peça a oração para vencer, porque, como nós vimos, nós somos como ovelhas, nós não sabemos andar sozinhos, nós precisamos de ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Nós precisamos sim, porque nós precisamos seguir no caminho que nos conduz ao céu. E Jesus é o nosso bom pastor. Nós podemos até cantar uma música assim, ó. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Busca Jesus. Cuidado com as pessoas que você segue no YouTube, no Instagram. Cuidado, crianças. Esses não são os nossos pastores.
Nosso pastor é Jesus Cristo, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço por mais um dia, te agradeço pela minha família, te agradeço pela tua proteção. Eu reconheço que eu sou ovelha e preciso dos teus cuidados. Me ajuda, Jesus, a seguir no teu caminho. Me protege, me guarda. Em teu nome eu já te agradeço. Amém. Parabéns aos aniversariantes. Neste momento nós vamos ter a oração intercessória, onde também oraremos por todos aqueles que Deus abençoou com mais um ano de vida. Nos acompanhe neste momento de oração. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor tem sido bom para nós. Exaltado seja o teu nome, ó Deus. Te agradecemos pela vida dos aniversariantes, ó Deus, que completaram mais um ano de vida e completam nesta semana, e te exaltamos por isso. Obrigado pela nossa amizade, pelo amor fraternal que nos une. Te louvamos também por aqueles que fazem aniversário de casamento. Ó Deus, que o Senhor continue suprindo, Pai, suas necessidades, sentimento, perseverança, para a glória do teu nome. Ó Deus, apresentamos a ti neste momento também, ó Deus, como gratidão, os dízimos e as ofertas que têm sido entregues no teu altar, pelos irmãos, ó Pai, que têm sido fiéis também no sustento da tua obra. Ó Deus, que não venha faltar o pão de cada dia, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades, não somente materiais, mas também emocionais, espirituais. Ó Deus, que o Senhor continue suprindo, Pai, suas necessidades. Colocamos diante do Senhor as famílias da nossa igreja. Ó Deus, continuamos num tempo ainda de guerra, mas, ó Pai, como o Senhor tem sido bom para nós, renovando, ó Deus, as nossas forças diariamente. E que o Senhor, ó Deus, venha nos abençoar, Pai, com milagres, ó Deus, com provisões inesperadas. Abençoa-nos, ó Deus. Lembramos, Pai, de todas as nossas famílias, da juventude, dos adolescentes, das crianças, ó Deus, da tua igreja. Lembramos também das famílias enlutadas. Tenha misericórdia, Senhor. Ó Deus, que este vazio que faz parte, ó Deus, desta família, ó Deus, dessas famílias, ó Deus, que venham ser supridas pela tua presença, que o teu Espírito Consolador venha cuidar, Pai, de cada um deles. Apresentamos ao Senhor o nosso Estado, neste tempo, Pai, de campanha de missões estaduais. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os missionários. Ó Deus, neste tempo que o Senhor possa dar criatividade a eles, para que o Evangelho continue sendo propagado. Abençoa também as igrejas, que estas venham ser fiéis, ó Deus, nesta campanha, para que os missionários não seja necessário que eles voltem para suas casas por falta de recursos. Em nome de Jesus, ó Deus, supra, Senhor, todas as suas necessidades. Para a glória do teu nome, nós oramos e pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua, Mashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o
Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, e tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, e tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, e tudo governa. Tudo governa. No controle está o nosso Deus, tudo governa, aleluia. Nós vamos ter o momento da palavra de Deus, e para isso eu gostaria que você me acompanhasse em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33, diz assim a palavra de Deus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros. A si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se
o sol, houve trevas sobre a terra até a hora 9. E rasgou-se o véu, pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Meus irmãos, o tema desta mensagem é 6 tipos de pessoas diante do cristianismo. Esta narrativa bastante conhecida sobre a crucificação de Jesus não pede uma lembrança do propósito pelo qual Cristo precisou ser crucificado. Essa história não é uma novidade, mas é fato que muitas pessoas não sabem porque Jesus teve que ser crucificado. Talvez pelo jargão, para o perdão dos nossos pecados, mas que não vivem de acordo ou não buscaram conhecer um pouco mais sobre este propósito. Para muitos, Jesus é apenas um personagem que divide a história no meio em antes de Cristo e depois de Cristo. Meu sogro fez uma viagem para o Catar e lá ele pôde visitar um museu islâmico. E em todas as peças que haviam naquele museu, a referência era a data antes de Cristo ou depois de Cristo. É fato que Jesus está em todos os lugares. Bilhões de pessoas já ouviram falar de Jesus. Mas quem é Jesus? Jesus é aquele prometido de Deus, profetizado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, de que ele viria para vencer a morte. Então Jesus Cristo, o verbo se fez carne, ele veio até nós para morrer a nossa morte. Nós somos merecedores da morte, por causa dos nossos pecados diante de Deus. Às vezes, nós olhamos para a sociedade, praticando o bem, que a Bíblia diz que o bem deve ser praticado, existe para ser praticado, mas que, às vezes, pelo nosso julgamento humano, entendemos que pessoas merecem qualquer tipo de benefício que venha de Deus. Mas a verdade é que, sendo Deus pleno, puro, perfeito, santo, luz, ele não se mistura com trevas nenhuma. Deus é inadmissível qualquer tipo de erro, de pecado, de falha, de imperfeição, de sujeira, porque Deus é santo, nele não há pecado algum. E qualquer que seja o pecado, seja um simples pensamento, isto é suficiente para não nos aproximarmos de Deus. É por isso que Jesus então teve que vir e, sem pecar, enfrentar a morte que ele não merecia, mas que para nos resgatar, alguém ia ter que morrer a morte que nós merecemos. Então, diante de tudo isto, ainda assim, aquele povo judeu que esperava o Messias, quando Jesus chega, ele não é reconhecido. Por isso, crucificaram o Cristo como um blasfemo, como um mentiroso, como alguém que era contra aquele governo, mas Jesus Cristo
permaneceu fiel até o fim. E crucificaram então o Messias, aquele que era prometido. Diante daquela crucificação, pelo menos 6 tipos de pessoas participaram, e é sobre isso que eu quero falar nesta mensagem. A narrativa de Lucas, nesta narrativa podemos conhecer então essas pessoas. E o primeiro tipo de pessoa que estava ali eram aqueles irreverentes. O versículo 34 diz: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Olha que contraste nós temos aqui. Cristo intercedendo por aquele povo que estava crucificando ele mesmo. E enquanto este povo brincava lançando sorte, enquanto repartiam as suas vestes, as vestes de Jesus. De um lado, Cristo intercedendo, do outro lado, os irreverentes. Enquanto lançava sorte, Cristo intercedia por eles. Ou seja, uma plena irreverência, uma incompreensão sobre o reino de Deus, sobre o reino espiritual, onde se iguala ali a vida carnal com a vida espiritual dentro de um mesmo nível. Brincam com as coisas de Deus, tirando sortes, sem respeito, sem reverência. Certa vez eu estava em um semáforo, eu estava dirigindo a Kombi da igreja que eu pastoreava, e o nome da igreja era a Igreja Batista da Colheita. E atrás tinha um adesivo, Igreja Batista da Colheita. Aí no semáforo parou um carro, o rapaz pediu para falar comigo, falou assim: dá licença, qual que é o nome dessa igreja? Igreja Batista da Colheita. Ele falou assim: ah, que bom, então um dia eu vou lá colher também, e aí fez assim, um sinalzinho do dinheiro. Irreverência, incompreensão das coisas do reino de Deus. Então ali haviam irreverentes. O segundo tipo de pessoa que estava ali, o segundo tipo de pessoas eram os observadores. No versículo 35 diz: o povo estava ali e a tudo observava. Estes observadores são aqueles que simplesmente estão de longe, não estão em cena, não estão diante, envolvendo com a situação. Não faz diferença em participarem ou não participarem daquilo que Deus está fazendo no mundo. Eram pessoas neutras, indiferentes. Tanto faz a vida espiritual existir ou não. Eu acho que o que está acontecendo aqui é um espetáculo. Até porque o versículo 48 diz: e todas as multidões reunidas para ver este espetáculo. Talvez para aqueles observadores, tudo aquilo ali não passava de um espetáculo. Ainda que sendo uma crucificação, que era um tipo de morte extremamente humilhante, doloroso, né? Muito sofrimento, mas poderia haver também a falta da compreensão sobre o reino espiritual. Infelizmente, hoje também existem pessoas que sabem da existência do cristianismo, sabem que existe uma intervenção divina, que Deus rege a sua história, mas que estão como espectadores, observadores, estão simplesmente assistindo tudo acontecer e não se envolvem, não procuram saber, ou às vezes até preferem ficar um pouco mais distante. O terceiro tipo de pessoa que estavam ali eram os zombadores. O versículo 35 e 36 diz assim: também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros,
a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, aos soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. A verdade é que aqueles que não respeitam o plano soberano de Deus, devido às suas cegueiras espirituais, e ainda fazem piadas sobre o reino de Deus, são os verdadeiros zombadores. Os zombadores, eles não se consideram parte do plano de Deus. Deus, ele pode ser capaz de salvar os outros. Mencionam os outros porque não se sentem parte. Salvou os outros e não salvou a ti mesmo. Então, se você é de fato, esse de fato aqui denuncia a zombaria, a irreverência, a incredulidade de tudo aquilo que estava acontecendo, sem a perspectiva do reino de Deus. Os zombadores, a verdade é que eles sempre existirão. Eles são parte do cenário da vida do cristão. Jesus nos alertou que seríamos motivos de piadas, seríamos perseguidos, seríamos maltratados. E os zombadores estavam lá também assistindo o principal evento da história da humanidade e zombando de tudo aquilo que estava ocorrendo. E mais, tendo contato direto com o nosso Senhor. Estes, ao invés de tirar proveito, talvez como aqueles discípulos de Emaús, que ainda que antes de compreenderem que era de fato Jesus que estava caminhando com eles, pelo menos eles pararam para ouvir um panorama do Antigo Testamento, ministrado pelo mestre dos mestres. Enquanto estes zombadores, autoridades, soldados que estavam ali diante do Cristo, ao invés de tirar lições, de aproveitar as oportunidades, simplesmente zombavam. O quarto tipo de pessoa que estava ali era o blasfemo. No texto diz, versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Se ele soubesse quem era aquele que estava crucificado ali do lado dele. Ele não sabia, mas o outro sabia, o outro malfeitor, que é inclusive o próximo ponto aqui. Mas o que significa blasfemar? Blasfemar é não aceitar a obra redentora de Jesus na cruz. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vem e nos convence de que nós somos pecadores. E o blasfemo é aquele que rejeita essa ação do Espírito Santo. Imagine aqui você entregando o seu filho para morrer por uma outra pessoa, e então essa outra pessoa começa a zombar do seu filho. Isso é blasfemar. É não compreender a proposta de Deus do sacrifício de Jesus na cruz e da ressurreição. E ficar então, e rejeitar aquilo. Isso é blasfemar. Duvidam do poder de Cristo, e acusam o povo de Deus de seguir Jesus, e Jesus não faz a vontade dos homens, mas Jesus fez a vontade do Pai, porque todos eles falavam:
as autoridades, os soldados, aqui o blasfemo, o malfeitor, todos eles disseram uma coisa em comum: se você é mesmo filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E Jesus não iria fazer a vontade deles. Jesus fez a vontade do Pai. Quando lá no Getsêmani, no momento de oração, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ou seja, o cálice representa o sangue derramado. Então, se possível, afasta de mim este momento da cruz, mas que seja feita a tua vontade. Então, se o Pai não afastou aquele momento, aquelas vozes, salva-te a ti mesmo, era uma voz que não vinha do céu, que não era a voz do seu Pai, era a voz do adversário. Então Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz. O blasfemo estava lá. O quinto tipo de pessoa, o humilde de coração. Versículo 42, respondendo-lhe, porém, o outro o repreendeu, esse outro aqui é o malfeitor, repreendeu-o dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O humilde de coração, ele sabe quem ele é diante de Deus. Vem um senso de reverência, um senso de impotência diante do Todo-Poderoso. O humilde de coração, ele se arrepende e reconhece os seus erros. Foi o que aconteceu com este segundo malfeitor. Reconhece que toda semeadura tem a sua colheita, seja ela boa ou ruim. Ele reconheceu que estava ali por causa que aquilo era uma sentença por aquilo que eles fizeram. A Bíblia não diz o nome deles, diz que eles eram somente malfeitores, mas este malfeitor foi humilde de coração diante de Jesus, o ungido de Deus. Ele reconheceu a sua pequenez perto de Cristo. Ele viu a inocência de Jesus. Ele viu que Jesus Cristo era um homem justo. E foi salvo. Quando ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus disse: ainda hoje nos encontraremos no paraíso. Fica de lição aqui para nós a necessidade que temos de sermos humildes de coração. A humildade agrada a Deus. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Aquele primeiro malfeitor que eu apresentei aqui como blasfemo, ele não sabia o que o esperava. A soberba precede a queda. E caiu. Enquanto o segundo, o humilde de coração, desfruta até hoje da eternidade. E se Deus permitir, nos encontraremos com Ele na eternidade. Por isso a necessidade de sermos humildes de coração. E o sexto e último, sexto tipo de pessoa aqui é o escolhido de Deus. Versículo 47. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. O escolhido de Deus testemunha a obra do Senhor. Aquele que é escolhido de Deus, ele discerne a intervenção de Deus na terra. Ele reconhece a soberania de Deus na história
e Jesus Cristo como o enviado de Deus para salvar o mundo. O escolhido de Deus manifesta a sua adoração ao Senhor, glorificando a Deus. Deus está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E esta é uma característica daquele que é escolhido de Deus. 6 pessoas, 6 tipos de pessoas, recapitulando: os irreverentes, os observadores, os zombadores, o blasfemo, o humilde de coração e o escolhido de Deus. Eu quero trazer as lições para os dias de hoje. Nós aprendemos primeiramente que a história continua sendo escrita pelo seu Criador. Aprendemos também que a história continua tendo hoje as pessoas com as mesmas posturas de ontem diante do cristianismo. Existem pessoas que zombam do cristianismo, pessoas que estão somente observando tudo acontecer. Existem pessoas que fazem parte do projeto cristão, do projeto de Deus na terra, pessoas que se renderam à verdade de que Jesus Cristo é o Senhor, pessoas humildes de coração, os escolhidos de Deus. A história nos apresenta que tudo continua da mesma forma, porque nós somos pecadores, o mundo é pecador, toda a humanidade de ontem, de hoje e de amanhã, todos seremos pecadores, herdamos o pecado, e Jesus Cristo continua sendo o único caminho para o perdão dos nossos pecados. Se tudo volta para Cristo, se todos os olhos precisam voltar para Cristo, haverão olhos de zombadores, haverão olhos dos blasfemos, haverão olhos dos humildes de coração, dos escolhidos de Deus, dos irreverentes. E aprendemos também que a história da sua vida pode ser mudada hoje, se você se render à verdade do Evangelho. Pastor, que verdade é essa? A verdade é que Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados. Jesus ressuscitou vencendo a morte. Jesus nos livra da condenação do pecado, garantindo a possibilidade de vivermos com Ele eternamente no paraíso, assim como aquele segundo malfeitor. E Jesus voltará para buscar o seu povo. Para concluir a mensagem, como você continuará a sua história daqui para frente? Existem 3 atitudes diante desta mensagem. A primeira atitude, você pode continuar a sua história como um irreverente, zombador ou blasfemo. A segunda atitude é a atitude simplesmente de um observador ou de uma observadora. Você continuar assistindo tudo acontecer. E a terceira atitude é a atitude de humildade de coração, de um pecador arrependido e de um escolhido de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, a Tua palavra nos lembrou do sacrifício de Jesus na cruz e nos apresentou os tipos de pessoas que assistem, que estão diante da verdade do Teu Evangelho. E nesta hora eu clamo ao Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale aos corações e que estes tenham a atitude de um humilde de coração, a atitude de um escolhido de Deus, para o louvor da Tua glória.
Eu clamo, ó Deus, que o Senhor salve os corações arrependidos. Salve os corações daqueles que reconhecem que o Senhor é Deus e que morreu naquela cruz para a salvação de toda a humanidade. Ó Deus, e quem pode fazer isso é o Senhor mediante o teu Espírito. Ó Deus, tenha liberdade para entrar nos lares nesta hora e completar a tua obra. Ó Deus, manifesta o teu perdão e poder como nós cantamos. E assim vamos te adorar para sempre. Obrigado pela esperança que nós temos no Senhor. Obrigado pelo teu evangelho que é a verdade para nós. Obrigado pela esperança da salvação que nós temos em ti. Esta é a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom termos a esperança da salvação em Jesus. Renda-se a Cristo, entregue a sua vida ao Senhor. Ele tem planos excelentes para nós. Estamos encerrando este culto online. Obrigado pela sua participação. Que Deus possa abençoá-los durante todo este dia, o dia do Senhor. Nós vamos, com a oração, encerrarmos este culto para o louvor da glória do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo
seja com o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor.